Frases têm um poder muito absurdo, e existe uma frase que ela pode mudar tudo. E o Pix? Nada ainda? Não exatamente no literal, mas acho que vocês vão entender. Uma frase que foi a que salvou Izuku Midoriya, e sem querer, eu acho que também me salvou. Em Boku no Hero, a maioria das pessoas nascem com poderes. Ter uma individualidade, como eles chamam os poderes, não é a exceção, é a regra. Inclusive é um ponto muito interessante, como no universo de Boku no Hero, os poderes são chamados dessa forma, individualidades. Como o próprio nome já sugere, cada pessoa tem uma individualidade diferente, algo que a torna única, algo que a torna individual. E quando todo mundo nasce com poder, ser um herói deixa de ser um sonho distante e passa a ser só uma possibilidade real. É irônico como nessa visão de poderes representarem seu individualismo, o nosso protagonista nasce sem poder nenhum, sem individualidade. Izuku Midoriya, também conhecido como Deku, nasce sem poderes. De repente o sonho que ele tinha desde criança acaba antes mesmo de começar, porque o mundo não diz só que é difícil, o mundo deixa claro, é impossível. E ainda assim, o Midoriya tenta sonhar. Ele insiste, ele tenta, mesmo sem poder lutar, ele estuda heróis, anota habilidades, pontos fortes, fraquezas, estratégias. Vira um nerd maluco obcecado por heroísmo. Não porque necessariamente ele acha que ele vai conseguir, mas é porque ele só tá louco pra tentar seguir o sonho dele. E é isso que pra mim torna o Midoriya um protagonista tão interessante. O sonho dele nunca foi ser o herói mais forte, ser o herói número 1. O sonho dele era só ser um herói, só mais um, como tantos outros. Exercer uma função que ele é apaixonado desde pequeno, só isso. Mas o mundo inteiro dizia que não. E o Midoriya poderia tentar segurar um sorriso, tentar fingir que não incomoda ele, mas alguma hora o sorriso também não aguenta mais. Ao redor dele tem tanta gente com sonhos tão grandes quanto os dele, mas com algo que ele não tem. Individualidade. Quando tudo já parece pesado demais, ele finalmente encontra o seu maior ídolo frente a frente. E a pergunta que ele se faz desde criança acaba meio que escapando. Eu posso ser um herói? É tão interessante porque não é uma pergunta sobre vencer vilões, não é fama, não é sobre força. É quase como se ele estivesse pedindo permissão, sabe? Pedindo permissão pro All Might. Eu posso sonhar em ser que nem você? E a resposta ali vem com um soco na cara dele. All Might, o maior herói do mundo, diz que não. Diz pra ser realista. Diz que sem poderes não dá, não tem como. Ele tenta suavizar, diz que o Midoriya pode tentar ser um policial, seguir uma outra carreira, um outro caminho tão respeitável quanto ser um herói. Só que não era isso que o Midoriya precisava ouvir, não era isso que ele queria ouvir. Porque quando alguém que tu admira tanto confirma aquilo que o mundo inteiro tá sempre te dizendo, alguma coisa te quebra por dentro, sabe? E naquele momento, o Midoriya meio que aceita. Ele anda pela cidade já meio que pensando em como seguir em frente, em como enterrar um sonho que nunca nem teve como nascer. Até que então começa um caos, um vilão ataca e quem tá em perigo é o Bakugou, o cara que mais zombava dele, mas também é um dos amigos mais antigos do Midoriya. Todo mundo ali fica parado. Heróis profissionais hesitam, pessoas com poderes dos mais diversos não fazem nada e o único que se mexe é o garoto sem individualidade. Sem plano, sem poder, sem chance alguma, mas ele corre. A palavra herói tem vários significados na literatura, mas dois deles resumem bem essa cena. Aquele que se sacrifica pelos outros e aquele que inspira os outros. O Midoriya aqui faz as duas coisas, e isso atinge alguém que ele jamais esperava que ia conseguir. O All Might, mesmo ferido, mesmo limitado, o maior herói do mundo se move porque foi inspirado por um garoto comum fazendo uma coisa extraordinária. Depois de tudo, quando esse caos passa, o Midoriya já nem espera mais nada. Mas o All Might volta, ele pede desculpa e diz que foi o Deku que lembrou ele do que é ser um herói, que foi a coragem dele que inspirou, que fez ele agir de novo. E então ele diz algo tão simples, tão fácil, mas que muda tudo, traz esperança pro Midoriya de novo. Ele escuta finalmente aquilo que ninguém nunca disse pra ele, aquilo que ele precisava ouvir só pra continuar sonhando, o que ele sempre quis ouvir. Não era isso, mãe. O que eu queria que tivesse me dito era... O que eu queria ter ouvido era... Você pode se tornar um herói. Essa frase não resolve tudo, claro, sem a gente considerar o contexto do que vai acontecer em seguida nessa cena e por aí vai. Nesta frase, neste exato momento, o mundo não mudou. Os obstáculos ainda estão ali, o Midoriya ainda é só um garoto sem poderes, mas o que mudou na direção dele agora é o apoio.
porque algumas frases não têm o poder de mudar a realidade, mas elas mudam a forma como você caminha dentro dela. E essa cena não é só sobre o anime. Ela impacta muito porque eu tenho certeza que muita gente nunca ouviu algo assim. Tenho certeza que muita gente cresce ouvindo que o que ela quer fazer não é pra ela, que não faz sentido, que tá sonhando alto demais. E por alguns segundos, pra essas pessoas, essa cena faz o contrário. Não à toa que essa cena corta pra um plano do All Might olhando diretamente pra você. Ele tá falando com Midoriya, mas também tá falando diretamente contigo, com a pessoa que tá assistindo. Foi nessa cena que pela primeira vez muitas pessoas escutaram aquilo que elas queriam ouvir desde sempre. A interpretação do que isso significa, aí cabe a você, mas a mensagem do All Might permanece. Você pode ser um herói.